Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Tu falas, Senhor, para que o povo ouça tão somente a Tua palavra, através da voz do Teu servo. Quero ser tão somente nessa noite a voz daquele que clama, apenas a voz daquele que fala, apenas o eco daquele que reverbera, daquele que clama em nosso meio. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Jesus em momento algum nos prometeu que não teríamos adversidade. Na realidade, Jesus nunca, em momento nenhum, nos garantiu que não teríamos aflições. No entanto, uma verdade que precisa ser dita e esclarecida, que apesar das adversidades e das aflições que teremos que enfrentar nesta vida, uma coisa nós podemos ter certeza e total segurança, é que Ele está conosco todos os dias da nossa vida, em todos os momentos, em todas as situações. Por isso não tema a mal algum, não há o que temer, nem a quem temer, porque Deus está contigo. Amém? É essa certeza que nós temos, e nessa verdade nós nos asseguramos. No entanto, precisamos reconhecer o fato de que não estamos imunizados, que não somos isentos das dificuldades deste mundo tenebroso e desta vida atribulada. Por isso Jesus diz: no mundo tereis aflições. E eu consigo entender que isso significa: no mundo tereis doenças e enfermidade. No mundo tereis decepções e frustrações. No mundo tereis prejuízos e perdas. No mundo tereis acidentes e tragédias. No mundo tereis prantos e dor. No mundo tereis lágrimas e luto. No mundo tereis aflições. Mas em meio a essas aflições é possível sim termos bom ânimo, baseado na verdade de que Ele venceu o mundo. E você é a razão, é a causa, é o motivo pelo qual Ele venceu o mundo. Por amor a nós, Ele veio ao mundo em uma manjedoura. Por amor a nós, Ele morreu crucificado no Calvário. Por amor a nós, Ele removeu a pedra do túmulo e ressuscitou. Por amor a nós, Ele subiu aos céus e está sentado à destra de Deus, intercedendo pela sua igreja. Por amor a nós, os anjos tocarão as trombetas, os céus se abrirão e Ele voltará novamente a esse lugar para nos buscar. Por amor a nós, aplauda ao Senhor. Aleluia! Você é a causa pela qual Jesus venceu o mundo. Você é o motivo pelo qual Ele enfrentou, Ele encarou este mundo tenebroso, esta vida atribulada. E eu sei que você tem suas lutas. Eu sei que você vive as suas aflições. E não importa em que momento você se encontre, não importa que situação você esteja vivendo, não se esqueça que Ele venceu. Ele venceu por mim e por você. Por isso não há o que temer. Não precisa se atemorizar diante deste grande inimigo, diante deste vil adversário, porque Jesus venceu por amor a nós. E eu gostaria, ao meditar nesta palavra, extrair 3 perguntas elementares e, sobretudo, buscar juntamente convosco as respostas deste
para essas perguntas sobre a temática mantendo o bom ânimo diante das aflições da vida. Vamos repetir junto? Mantendo o bom ânimo diante das aflições da vida. Pastor, como isso é possível? Bem, é possível porque está escrito. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é possível sim. Basta tão somente seguir as instruções e parar de reclamar, de indagar, de questionar, de murmurar. Porque, meu irmão, se você pensa que não há de padecer dificuldades, sofrer aflições, você está totalmente enganado. Se você reclama da vida porque é dura, pergunta a Jesus se a cruz foi mole. Se você reclama da vida, alegando que tudo é tão pesado, pergunta a Jesus se a cruz foi maneira. Se é difícil para você, saiba que para ele também foi difícil, mas ele foi até o fim e venceu por amor a nós. As perguntas que eu tenho a fazer aqui é como mantermos bom ânimo diante das aflições. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é por que manter bom ânimo diante das aflições? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é em quem encontrar ânimo diante das aflições? Então vamos para a primeira pergunta, vamos tentar responder a essa incógnita, a esse drama, a esse dilema. Como ter ânimo diante das aflições da vida? Como? A Bíblia nos diz, através da paz. O texto nos diz claramente, tenho-vos dito estas coisas, para que tenhais paz em mim. É possível sim, meu irmão, termos ânimo na medida que nós encontramos a paz em Deus. Não é a paz na conta bancária. Não é a paz nos títulos, nos currículos, nos diplomas pendurados na parede. Não é esse tipo de paz materializada em bens, em posses. Não é a satisfação do mero e efêmero desejo. Eu não estou falando dessas comodidades, nem muito menos dessas conveniências. Eu estou falando de uma paz que excede todo entendimento, lógica, razão. Uma paz que vem de Deus para os nossos corações. Uma paz real, viva. Uma paz que não significa ausência de luta, não significa ausência de problema, não significa ausência de dificuldades, não significa ausência de aflições, mas significa sim domínio sobre todas as situações. Nada pode me abalar, porque está escrito, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalarão, mas permanecerão firmes para todo sempre. Amém? É essa paz que nos traz ânimo, através dessa paz que vem de Deus, que é um fruto do Espírito, mas é uma dádiva divina sobre as nossas vidas. E eu venho te dizer, meu irmão, que você pode viver em paz consigo mesmo. Você pode viver em paz no seu matrimônio. Você pode viver em paz em sua casa. Você pode viver em paz com sua vizinhança, você pode viver em paz no seu local de trabalho, você pode viver em paz no seu ministério, você pode viver em paz na igreja, porque se existe algo que as pessoas não podem tirar de você, é a paz que Deus lhe deu. Elas podem tentar e vão tentar, mas a Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz com todo mundo. E é essa paz que nos traz ânimo. É essa paz que nos traz gozo e renovo do Espírito. E essa paz que nos traz bem. É a paz do Senhor. Tenho-vos dito estas coisas, para que tenhais paz em mim. Essa paz você não compra em um balcão qualquer na esquina. Você não vai encontrar nenhuma bodega, nenhuma
em qualquer um lugar. Essa paz você só vai encontrar no Senhor Jesus. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Ele é o príncipe da paz. Não é a economia do país que vai te trazer paz. Não é a política deste país que vai te trazer paz. Mas é Jesus que pode proporcionar esta paz. Nada melhor do que viver em paz. E é isso que todos nós buscamos. E através dessa paz nós podemos ter, sim, bom ânimo. Como? Através da paz que vem de Deus. Busque essa paz, na certeza que o jugo dele é suave, que o fardo dele é leve. E sabe, querido, se o evangelho em você está se tornando pesado, está se tornando um fardo, isso está acontecendo é porque você está querendo guiar a Deus ao invés de ser guiado por Deus. Se isso está acontecendo com você, porque você está querendo conduzir o Espírito ao invés de ser conduzido pelo Espírito. Porque eu creio no que está escrito, que Ele é o bom pastor que nos conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, que refrigera nossa alma por amor do seu maravilhoso nome. Seu cajado, sua vara, seu bordão nos consola. Essa paz que vem de Deus, essa paz que nós devemos buscar. Não pense que um casamento, que a realização de um casamento para os noivos e namorados vai te trazer a paz que você procura. Olhe lá, dependendo de quem você vai casar, vai lhe trazer tormento, tribulação. É verdade, irmão. É verdade. Não pense que um emprego, uma porta aberta vai te trazer a paz. O que você precisa é de Deus. O teu vazio é existencial, é espiritual. Somente o Senhor poderá preencher. Você pode se encher de adereços, você pode se encher de riquezas desse mundo, mas você sempre vai sentir vazio, você sempre vai sentir essa lacuna te atormentando, porque você precisa de Deus. Você pode se encher de Lexotan, de Diazepam, de Dramin, e você não vai encontrar paz. Você pode tomar suco de maracujá, chá de camomila e não vai encontrar a paz que precisa. Porque essa paz somente em Deus, a sua alma clama por Deus e você precisa entender. E se você, irmão, não compreendeu que a tua insônia é Deus te despertando para momentos a sós, para momentos de intimidade. E aí está escrito na Bíblia: eu amo os que me amam e os que me procuram de madrugada me acharão. Há quem diga, é melhor buscar a Deus de madrugada porque a fila é menor. Eu já disse que discordo. Para Deus não importa o tamanho da fila. Na realidade não tem fila para aquele que é o justo juiz e pode nos atender em qualquer lugar, em qualquer hora. Basta tão somente marcarmos uma audiência com o justo juiz dessa terra. Basta tão somente invocar o seu nome, clamar pela sua presença em nossa vida. Mas a verdade é essa, meu irmão. Deus está te chamando e você pensa que é insônia, não está compreendendo. Vai buscar a Deus, vai dobrar o teu joelho. Vai entender porque está escrito em Jeremias 33:3. Clama-me e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas das quais tu não conheces. E Deus é o Deus que não faz, nem permite que nada aconteça sem antes revelar aos seus servos e profetas. Deus está te preparando para algo. Não importa se é bom ou se é ruim, mas Deus está te preparando para algo. E você precisa estar revestido do Espírito para poder suportar, superar, para poder vencer. Como termos ânimo diante das aflições dessa vida? Porque a vida bate, meu irmão. E a vida bate forte. E tem sido muitos que têm sofrido nocaute pela vida. Quantas pessoas não se encontram acamadas? E não é por doenças físicas. Não é
por padecer de enfermidades físicas, mas simplesmente por doenças crônicas, doenças da alma, doenças da psique, depressão, jovens com depressão. Ontem nós soubemos de uma história que um jovem estava querendo tirar a sua própria vida e ele tem apenas 15 anos, tantos anos pela frente, mas estava decidido a tirar a sua própria vida. Tanta vida para viver. Mas o que é isso que está acontecendo? Como diz alguns pesquisadores, é a coqueluche do momento, e a paz que ele procura, ele não vai encontrar nenhum divã de um psicanalista, nem de um consultório de um psiquiatra. Essa paz só vem de Deus. É a ausência de Deus na humanidade que tem gerado essa tragédia, que tem gerado essa calamidade. Então, como ter ânimo? Como? Através dessa paz que Deus nos garante. Romanos capítulo 8, versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Entre todas as pazes que existem, a melhor paz é aquela que você pode ter com Deus. Porque se você não tem paz com Deus, você não vai ter paz com ninguém. Você vai brigar até com um papagaio da sua casa. Até com um animalzinho de estimação. Mesmo que seja um peixezinho no aquário, você vai se levantar e vai xingar os pobres coitados. Porque você está com raiva. Porque você não tem comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus não pode ter comunhão com ninguém. Não consegue ter comunhão com ninguém. Então você precisa encontrar essa paz que vem de Deus. Como? Manter bom ânimo. Jesus nos diz aqui, irmãos. Jesus não está brincando ao falar. Digo-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. Para onde é que você está olhando? Da onde é que você tem esperado a solução para as situações conflitantes da sua vida? Para de olhar para o homem. Para de olhar para as estatísticas. Para de olhar para os prognósticos dos economistas, dizendo que o país vai entrar em crise. Se o Brasil entrar em crise, o problema é do Brasil. Eu vou continuar em Cristo, porque quem vive em Cristo não entra em crise. Amém? Amém? Vou lamentar como brasileiro, mas o problema não é meu. Mas nós vamos sofrer consequências, vamos, mas quem está em Cristo não vive em crise. Meu país pode entrar em crise, meus governantes podem entrar em crise, minha cidade pode entrar em crise, minha empresa pode entrar em crise, mas a minha vida não vai entrar em crise, porque ela está firmada em Cristo. Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Como encontrar, como ter ânimo? Através dessa paz que Cristo nos promete, porque Ele é o príncipe da paz, então nele nós podemos confiar totalmente e plenamente. Mas uma outra verdade. Por quê? Por que manter o ânimo? Por que manter o ânimo diante das aflições da vida? Por quê? Por uma única razão, irmãos. Porque Jesus venceu o mundo. O mundo é difícil, o mundo é terrível, o mundo é tenebroso, mas não se esqueça, por mais vil que seja esse mundo, Jesus já venceu. E o impressionante é que está escrito, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A Bíblia diz, aqueles que são nascidos de Deus vencem o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Sabe o que significa isso? É que Jesus venceu o mundo para que você também pudesse vencer. Se Ele venceu, como cremos de fato, nós também nele venceremos. Por isso dou um conselho muito prático aos jovens: não queira conhecer o mundo,
Principalmente os adolescentes, chega uma fase da vida que eles querem conhecer o mundo. Ei, Jesus não veio ao mundo para conhecer o mundo. Jesus veio a este mundo para vencer o mundo. Você, eu, todos nós não somos chamados para conhecer o mundo. Nós fomos chamados por Deus para vencer este mundo. Não conhecê-lo, mas vencer. E isso nós podemos. Por essa razão Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, e a razão, o motivo, a causa da qual nós podemos ter bom ânimo, é porque Ele venceu o mundo. Ele morreu para que pudéssemos viver. O Filho de Deus se fez filho dos homens, para que os filhos dos homens pudessem se tornar filho de Deus. E por isso está escrito, se com Ele sofremos com Ele também, nós reinaremos. E a nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que tem reservado para nós, que tem sido preparado para nós. Ei, querido, você venceu o mundo através de Cristo Jesus. Você já venceu essa vida, você já venceu. Você não simplesmente é vencedor. Está escrito, nós somos mais do que vencedores. Por meio de Cristo. E esse texto é fantástico. Esse texto é extraordinário que diz que nós somos mais que vencedores. Salvo engano, ele é mais ou menos assim. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a vida do seu próprio Filho, antes por todos nos entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica, o qual está sentado à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, perigo, espada, fome, nudez? Como está escrito, por amor a ti, somos entregues todos os dias à morte, como ovelhas ao matadouro. Porém, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Nele nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, porque não há nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, quem possa nos separar de Deus. Quem possa nos separar de Deus. Quem possa nos acusar, intentar acusação diante do Senhor. Portanto, por que termos bom ânimo? Você quer uma razão, você quer um motivo? Ele venceu o mundo. Ele derramou toda a sua lágrima nesse mundo. Ele derramou todo o seu sangue neste mundo. Ele aceitou a coroa de espinho para nos oferecer uma coroa de glória, uma coroa de vida, uma coroa de honra, uma coroa de vitória. Portanto, torna a repetir. Está reclamando, dizendo que a vida é difícil. Jesus, se foi fácil. Está reclamando, alegando que a vida é pesada. Pergunta a Jesus se a cruz foi maneira. Não é fácil não, meu irmão. Mas mesmo assim podemos ter ânimo. E a terceira pergunta que se faz, a primeira, como podemos ter ânimo? Por que ter ânimo? E a terceira, em quem encontrar ânimo? Em quem devemos encontrar ânimo? Bem, você já sabe a resposta. A questão aqui é, e por que você procura ânimo nos homens? Elias se escondeu numa caverna porque ouviu a
a voz de uma mulher endemoniada. O profeta Elias, que foi um dos maiores profetas da história, que não conheceu a morte, Deus o levou para si. Ele entra em depressão, se esconde na caverna, deseja a morte. Deus envia anjos, mas mesmo assim, ele não está nem aí. Ele está entregue às lamúrias. Ele está entregue às suas indagações. E pede a morte 3 vezes, porque procurou esperança, ânimo, força nos lugares errados. E assim tem sido na vida de muitos homens e muitas mulheres de Deus. Em quem encontrar o ânimo para viver, em quem encontrar o ânimo para lutar, em quem encontrar o ânimo para perseverar. Aonde é que você está procurando, meu irmão? Vivemos dias difíceis. E a Bíblia já nos alertou há tanto tempo, maldito o homem que confia no homem. Não significa que eu não possa confiar em ninguém, mas significa que eu não deva transferir minha total confiança para um ser humano completamente ilimitado, sujeito a todo tipo de defeito e falha. Isso é importante deixar muito bem claro, porque algumas pessoas pensam, maldito é o homem que confia no homem e vivem desconfiada de todo mundo. Então não casa. Se você não consegue confiar em ninguém, então não casa. Se você tem uma sociedade, desfaz. Viva sozinho. Eu confio, tenho pessoas de confiança. E sei que eu posso confiar. A questão não é confiar, a questão é não entregar a sua total confiança. Transferir sua total confiança ao ponto de não aceitar as decepções que poderão ocorrer, as frustrações que poderão surgir. Para quem você está olhando, meu irmão? Para onde nós estamos olhando? Por que termos ânimo? A Bíblia nos responde isso. E tem um texto que eu acho ele fascinante. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: alegrai-vos, e outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. No Senhor. Ele é a fonte da tua alegria. Ele é o motivo da tua alegria. Ele deve sempre ser a razão da tua alegria. Caso contrário, você pode se decepcionar com aquele cantor que você tanto ama, com aquele pregador que você tanto gosta. Meu Deus do céu! Mas se a sua alegria estar no Senhor, aconteça o que acontecer, a fonte da minha alegria jamais vai se esgotar, porque ela não se esvazia. É fonte inesgotável de gozo, de júbilo, de alegria. Senhor, alegrai-vos no Senhor. O interessante desse texto, sabe o que é? É que o apóstolo Paulo está algemado, aprisionado, encarcerado, açoitado, preste a ir para a masmorra. Não, na realidade ele já estava na masmorra e no calabouço, preste a ter a sua cabeça decapitada, preste a perder a sua cabeça, mas não perdeu a sua consciência nesse momento de aflição. Aí ele escuta falar que a igreja de Filipe a igreja de Filipenses está passando por um problema, onde irmãos estão em atritos uns com os outros, onde um espírito de dissensão, de facção, de intriga, de oposição, de divergência tem prevalecido no coração dos homens. 2 mulheres. E aí ele, na oportunidade de escrever, o que é que ele escreve? Alegrai-vos. E outra vez vos digo, insiste, enfatiza, alegrai-vos no Senhor. Porque, meu irmão, quando a nossa alegria está em Deus, quando a alegria da igreja está em Deus,
a igreja não abre brecha para contenda. Quando a alegria da igreja está em Deus, a igreja não abre brecha para dissensões, para fofoca, para facções. Ela não vai perder tempo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força é a alegria que vem do Senhor. Não fica como a mimosa pudica. Ai, não me toque, não me pegue. Se murcha toda. Não fica como aquela hiena. Ah, céu, ah, Deus, ah, vida. Lembra dessas hienas? Reclamando de tudo. A nossa alegria está no Senhor. Não estar no lugar. Não está no lugar, porque Adão pecou no paraíso. Jesus venceu no deserto. O que importa não são os lugares onde estamos, mas as decisões que tomamos. Ah, a igreja está muito longe. Você já ouviu isso aí? Ah, está muito quente. Mais quente está o inferno. E eu não vou para lá não. Ah, essa obra que não se cumpre, não se concretiza. Tenha ânimo, irmão. Veja o que Deus está fazendo por nós e através de nós. Hoje, chegou um rapaz lá trazendo um orçamento de um equipamento que a gente precisa comprar. Eita, pastor, que situação difícil é, né? Eu disse, mas Deus está no controle de tudo. Ele disse, está pagando quanto no aluguel daquele lugar, pastor? E eu disse, nada. Nada. Ele arregalou os olhos. Como é a história? Eu disse, nada. Ali foi uma porta que Deus abriu. E Deus usou os seus servos para nos abençoar. Ele ficou abestalhado, né? E eu até hoje estou ovelhado com isso. Mas veja o agir de Deus. Veja a mão de Deus agindo em nosso favor. Vamos voltar. Com certeza esse ano estaremos na nossa casa. Todos são testemunhas disso. O que tem de melhor de forro, o que tem de melhor de piso, o que tem de melhor, não é na região não. Sabe, é no nosso país, o que tem de melhor, nós estamos ofertando para nosso Deus. Quantos querem o melhor de Deus aqui? Amém. Se eu quero o melhor de Deus, então tenho que oferecer o melhor para o meu Deus. O forro que a gente está colocando lá é um forro acústico. É 4 vezes mais caro do que o forro que lá tinha, irmãos. Dá para sentir o drama? É um forro acústico. É um forro de alta qualidade. E a gente procurou, tem um forro drywall e tem um forro mineral. A gente procurou o mineral. A gente não está olhando para preço de nada. Sabia, eu não quero saber de preço, eu não estou preocupado com preço. Ageu 2:8 diz que o meu Deus é o dono do ouro e da prata. Isso não significa que eu não venha pichichar. Eu estou me tornando o maior pichichador que já vi. A gente tem pichichado bastante. Mas olha aqui outra testemunha, o irmão Williams. O que vem aí de refrigeração, de climatização para a gente, é o melhor que também há à disposição. O equipamento vem de onde? São Paulo, Williams? Santa Catarina? É o melhor que tem. Que sabe do forro, o piso. Precisa fazer propaganda do piso? Você vai andar em porcelanato. Depois você vai andar na rua de ouro e de cristal. Mas aqui na terra você vai pisar no porcelanato. Sabe o que significa isso que eu quero te dizer? É que se Jesus não voltar, né, no nosso tempo, na nossa geração, os filhos dos nossos filhos estarão na igreja e não vai precisar trocar piso. E aí vão dizer um para o outro, foi meu tataravô na campanha do piso. Minha mãe até hoje conta essa história. Foi uma luta, mas maior foi a vitória. A evangelizadora em espaço não é triunfalismo, não há nenhuma vaidade nisso, até mesmo porque aquele terreno foi Deus que nos deu, não é mérito próprio. Tudo isso eu só interpreto como graça divina, mas será a maior igreja da região.
E repito, não há mérito nisso. Sabe por quê? Porque a maioria dos membros da nossa igreja são jovens, e a maioria dos jovens, infelizmente, são desempregados. Então não há como explicar isso, e eu não tento explicar. Não pense que eu estou tentando explicar, porque milagre não se explica. Eu só quero lhe dizer uma coisa: eu estou vivendo este milagre, e quando eu entrar na terra que mana leite e mana mel, eu vou dizer que caminhei com Deus no deserto e não murmurei. Eu vi a coluna de fogo, eu vi a nuvem de fumaça me protegendo das serpentes, das víboras, eu vi água saindo, fluindo, jorrando da rocha, eu vi Deus transformando águas amargas em águas doces, eu vi pássaros, conerзines cair do céu, eu vi o maná, o alimento dos anjos, eu experimentei em pleno deserto. E não abri mão da promessa. Não murmurei do meu chamado. Essa honra ninguém me tira. Essa honra ninguém me tira. Não olhei para trás, porque prefiro viver com Deus no deserto do que estar com o faraó no Egito. Por mais escaldante e recalcitrante que seja o frio e o calor do deserto, a dizer: graças te dou, Senhor, porque estou sendo conduzido para a terra que mana leite e mana mel, é a terra da promessa. Agora, se eu for buscar o ânimo no clima, se eu for buscar o ânimo no estado, na situação, se eu for buscar ânimo nas pessoas, se eu for buscar o ânimo, a alegria, nas estatísticas, nos orçamentos, se você for olhar, não. Alegrai-vos no Senhor. Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra entre nós, Ele é fiel para completá-la. Ele não deixa a obra incompleta, meu irmão. Olha para o seu irmão e diz isso aí. Ele não deixa a obra incompleta. Aquilo que ele começou, diga isso novamente. Ele vai concluir. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Sabe por quê? Sabe por quê? Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura prometeu, cumprirá. Falou, fará. Estendeu a sua mão, quem o fará voltar atrás? Determinou, quem o invalidará? Agindo Deus. Agindo Deus. Agindo Deus. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus agir na tua casa, no teu casamento, nos teus planos, nos teus sonhos, nos teus projetos, nos teus negócios. Deixa Deus agir. Porque agindo Deus, não há quem possa impedir. A estação desfavorável não poderá impedir. O clima desestruturado, desajustado, não poderá impedir. As circunstâncias adversas, os seres humanos, por mais influentes e poderosos que sejam nessa terra, agindo Deus, quem poderá impedir? Por isso, vamos deixar Deus agir, irmão. E enquanto Deus age,
por nós, em favor de nós, só tem uma coisa para te dizer: tenha bom ânimo. Tenho-vos dito estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis, tereis aflições. Quem disse que você não vai sofrer? Quem disse que você não vai chorar? Mas lembre-se, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, e esse consolo não vem da terra, vem dos céus, não vem dos homens, vem de Deus, aquele que enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, não se desanime, não se abata, não se frustre, não se tranque, não retroceda, não desista. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo e ele venceu, para que também pudéssemos vencer. Aqueles que são vencedores, não, aqueles que são mais do que vencedores, se coloque de pé e aplauda aquele que venceu por amor a mim, por amor a ti, por amor a nós. Aleluia! Aleluia! Aquele que venceu para vencer, aquele que vem sentado no cavalo branco, que está escrito fiel e verdadeiro, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que venceu para vencer. Você está do lado certo. Se você está do lado de Cristo, você está do lado certo. Não se preocupe se alguém diz que do seu lado está a minoria. Eu te digo, porém, que ainda que você esteja sozinho, mas se Jesus estiver contigo, do outro lado pode ter multidões e multidões de inúmeras pessoas. A maioria vai estar sempre do teu lado. Se Jesus estiver contigo, certa feita, a Bíblia diz que um moço, servo do profeta chamado Geazi, ficou assustado, porque quando ele olhou para o seu lado, ao seu redor, ele percebeu que estava cercado, e aquele campo tinha sido sitiado por cavalos, carros, carruagens e cavaleiros. E ele disse: meu Deus, mas são muitos, numerosos que vêm contra nós. E Eliseu, profeta de Deus, em serenidade, porque serenidade é como águas profundas, se ela se agita com facilidade, é porque não tem profundidade. Sereno. E eu fico imaginando, o profeta faz alguma coisa, profeta, e agora, profeta, vamos fugir, profeta, vamos correr, profeta. E o profeta: calma, Geazi, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E Deus abriu os olhos espirituais daquele que infelizmente estava cego, que via, mas estava cego. E ele fica bestificado, atônito, perplexo. Ele diz: oh Senhor, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. E a Bíblia diz que ele viu anjos, carruagem angelicais, seres celestiais. Eu venho te dizer, nessa noite, nesse lugar, maiores, mais numerosos são aqueles que estão contigo do que aqueles que estão contra ti. Venho também te dizer que mais poderoso, que maior é aquele, bem maior é aquele. E aqui permita uma redundância do pleonasmo tautológico, mas maior mesmo. Permita-me fazer um crime ao nosso vocabulário, ao nosso dicionário. Mas maior mesmo é aquele que está conosco do que
aquele que está no mundo. Quantos crê nisso e pode aplaudir aquele que vive, que reina? Aleluia! Ânimo! Ânimo! Tenha bom ânimo! Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.